Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que a presença do Cristo envolva a todos nós, que sintamos-nos embalados pelo seu amor, pela sua paz. Nesse dia, nesta semana festiva para casa, semana essa que temos a alegria de poder participar, sentindo isso que é uma das maiores bênçãos de uma casa espírita, de uma comunidade cristã, essa alegria do encontro, todas essas luzes, toda a gratidão que aqui é expressada, é sentida, por tudo quanto temos recebido em nossas vidas do Consolador e do Evangelho que Ele nos resgata. Então, ficam aqui os nossos votos para casa, para todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, de que venham muitos anos mais na seara com Jesus. Anos de serviço, anos de luta, naturalmente, mas também de muitas alegrias e de muitas bênçãos, porque é o que vamos sempre encontrando quando nos dispomos verdadeiramente a laborar com o Divino Mestre. Como dizia o apóstolo Paulo numa de suas cartas, que sejamos sempre cada vez mais firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que nesta seara nenhum trabalho, nenhum esforço é em vão. Então que venham muitos anos mais, que a memória dos pioneiros, daqueles que por aqui passaram, dos que aqui permanecem, como exemplos já de muito tempo de luta e de serviço, possam inspirar aqueles que estão chegando, aqueles que vão assumindo também os seus postos, e assim a Casa Espírita vai cumprindo a sua divina função no mundo, de consolar, de instruir e de libertar. Então sinto-me honrado em poder participar dessa festa, agradeço pelo convite, para podermos estar aqui, e esperamos poder retribuir esse carinho já recebido, todo esse acolhimento, na forma de reflexões que venham a ser úteis para cada um dos corações que aqui estão hoje. E em vivendo essa experiência do aniversário que se aproxima da Casa do Caminho, pensamos, por que não refletirmos naquela casa máter que inspirou esta instituição? Por que não meditarmos na tarefa, no trabalho que foi desenvolvido, naquela primeira comunidade cristã? Talvez poderíamos pensar na segunda, depois da singela casinha de Simão Pedro, mas em termos mais abrangentes, aquela primeira comunidade do cristianismo, de onde aquela mensagem se irradiou para todo o entorno do Mediterrâneo, para o mundo, para os séculos. É sempre muito valioso, é sempre muito rico para nós, espíritas, cristãos de hoje, podemos retornar àqueles tempos, àqueles primeiros exemplos, a como agiam, como procediam, para que sempre nos aperfeiçoemos em nossa atuação hoje, para que possamos aprender e entender melhor os deveres que nos cabem na extensão dessa mensagem de amor, na construção desse reino que Jesus lá atrás iniciou, contando com a colaboração daqueles primeiros corações. Então, esse mergulho no passado, na verdade, é um olhar para o futuro, porque o que lá foi feito, realizado, os exemplos e os testemunhos que nos foram legados, apontam-nos para esse futuro luminoso, para esse porvir de imensa esperança, de fraternidade, de paz que todos nós ansiamos. Então nós vamos lá pescar ideias que nos ajudem a operar no hoje, construindo esse futuro que todos nós temos esperado. E esse é o nosso intuito, nessa jornada pelo pensamento, buscando aqueles tempos, e fazendo aqui o recorte, a seleção de uma passagem que sempre nos marca toda vez que temos a oportunidade de revisitar o livro Paulo Estevão. Um insight que o grande apóstolo, um dos principais responsáveis pelo cristianismo ter adquirido toda a dimensão que adquiriu, um dos grandes insights que ele teve e que muito contribuiu para que aqui estivéssemos hoje. Vamos nos lembrar aqui do apóstolo Paulo,
juntamente com Barnabé, aquele que foi um dos seus principais companheiros no início, aquele, inclusive, que o trouxe para a tarefa na comunidade de Antioquia, tendo ido buscá-lo lá na sua terra natal, onde já estava há 3 anos, depois de buscar o pai, não ser compreendido pelo pai em seus novos ideais, Saulo ali permanece na sua terra natal por 3 anos, como simples tecelão, para ser então buscado por Barnabé, inspirado certamente por Jesus, porque havia chegado o tempo daquele coração agora se inserir mais propriamente na tarefa e na missão de que estava incumbido. E lá eles estavam em Antioquia, realizando seus trabalhos. A comunidade de Antioquia, aqueles tempos, era uma comunidade muito próspera em sentido espiritual. Quando temos a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, vamos vendo como o trabalho ali era vigoroso, os fenômenos mediúnicos, inclusive, que ali se expressavam, muitos deles, diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, nem em Jerusalém se davam, tal a sintonia, tal a harmonia que havia se estabelecido em Antioquia. Ali Paulo tenta voltar à tarefa da preleção, da oratória, mas se mostra ainda um pouco inseguro, entende que ainda não era o tempo, e ali fica por um bom tempo como tecelão, estabelecendo laços que depois seriam muito importantes para a sua tarefa. Ali ele viria a conhecer Lucas, Tito e outros corações que depois muito o amparariam na tarefa. E ali eles estavam operando em Antioquia quando recebem um pedido de auxílio da Igreja do Caminho. Como Emmanuel a define, nós não vamos encontrar propriamente, pelo menos no livro Paulo Estevão, a expressão Casa do Caminho, mas logo nós entendemos que, além de Igreja do Caminho, tínhamos ali uma Casa do Caminho a expressar esse acolhimento, a expressar esse aconchego mesmo que os corações ali encontravam, material e espiritualmente. Então, lá em Antioquia, eles recebem esse chamado de auxílio de Jerusalém. A comunidade lá passava por muitas dificuldades, as perseguições haviam se acentuado, e tivemos o primeiro martírio dos discípulos, ou de um dos apóstolos de Jesus. O primeiro a partir, o irmão de João Evangelista, aquele conhecido como Tiago Maior, que havia sido martirizado ali em meados da década de 40, segundo nos parece, pelos relatos do livro Paulo Estevão. E com o recrudescimento das perseguições, Simão Pedro havia inclusive solicitado o corpo de Tiago para que ao menos pudessem enterrá-lo, e em decorrência disso havia sido preso. Na prisão ele recebe a visita de um anjo, de um espírito que o liberta, ele até volta à Casa do Caminho, mas para não comprometer ainda mais as atividades que ali se decorriam, se desenvolviam, todos os enfermos que eram amparados, que eram acolhidos, ele resolve se distanciar e ficar na incipiente comunidade da cidade de Jope, que ficava ali próximo. Estava, portanto, à frente da Casa do Caminho naquele tempo, Tiago Menor, aquele com o qual Paulo depois viria a ter algumas desavenças, algumas compreensões um pouco diversas, mas que teve também um papel muito importante na manutenção daquela comunidade em Jerusalém, com todas as características que eram necessárias ali naquele contexto. Como aprendemos pelo livro Paulo Estevão, também estiveram ali vinculados à Casa do Caminho João o Evangelista e Filipe. Foram 4 apóstolos que estiveram mais propriamente vinculados à Casa do Caminho: Tiago Menor, Simão Pedro, Filipe e João Evangelista. Em decorrência das perseguições, Pedro havia se mudado para Jope, João também precisou se retirar, Filipe também, então apenas Tiago Menor ali permanecia. Então chega esse pedido de auxílio e Saulo e Barnabé prontamente atendem, se dirigem então a Jerusalém para que pudessem ali entender como estava a situação, quais os desafios, quais as lutas. E em chegando lá, Saulo fica impressionado com a maneira pela qual a Casa do Caminho estava operando. Em decorrência de todas aquelas dificuldades, Tiago havia feito algumas concessões àqueles que, de certo modo, entre aspas, fiscalizavam a Casa do Caminho. Então, ele traz do judaísmo, de onde provinha,
algumas antigas convenções, alguns aspectos um pouco mais ritualísticos. A pregação, os estudos do Evangelho agora tinham uma outra natureza. Não se podia falar de Jesus sem antes trazer as reflexões em torno de Moisés, da lei mosaica. Então, a palavra do Evangelho, naquele contexto, já não era mais tão livre. O estudo, a liberdade de espírito, do pensamento, já não era tão grande quanto naqueles primeiros tempos, quando, por exemplo, ali nós tínhamos um dos maiores, se não o maior pregador que o cristianismo já viu, Estevão, o primeiro mártir. Agora, dadas essas concessões para que a Casa do Caminho pudesse se manter, o trabalho estava muito mais voltado para assistência aos enfermos, aos aflitos que ali compareciam, oriundos de todas as partes, porque a notícia se espalhava. Divulgava-se que ali existia um pouso de acolhimento, de aconchego, de amparo aos aflitos, necessitados, enfermos, obsidiados, usando aqui uma palavra já do Espiritismo. Naquela época, na descrição do Evangelho, os endemoniados. As atividades na Casa do Caminho, portanto, começaram a ficar mais voltadas para esse aspecto de assistência mais imediata, de assistência ao corpo, às necessidades mais prementes, ali de natureza material. Embora existisse ainda alguma reflexão em torno da lição de Jesus, esse auxílio espiritual, a abertura de horizontes mais amplos do ponto de vista espiritual, estava, de certo modo, limitada. E isso impressionou, marcou profundamente o apóstolo Paulo. Naquela época ainda Saulo, ainda não havia iniciado ele a sua jornada por todos aqueles rincões, né, no entorno do Mediterrâneo, a divulgar a mensagem de Jesus. Aliás, foi justamente na volta dessa viagem que ele tem essa ideia de levar a mensagem do cristianismo além, tirando-a somente daquele círculo mais estreito, daquele contexto de Jerusalém, do judaísmo, para expandi-la a outras culturas, para lhe dar um caráter mais universal, que, como podemos perceber, foi essencial para a história do cristianismo. Assim ele sobreviveu, assim a mensagem pôde chegar até nós. Não foi abafada ante aquelas dificuldades que ali a cercavam. Então, quando eles voltavam para Antioquia, ainda impressionado pelo que havia visto, Saulo tem esse insight. E ele volta-se para Barnabé, então, no diálogo que vão tendo durante a viagem, e diz: olha, creio que estou tendo aqui uma ideia, que creio que me chega agora um pensamento, que julgo proceder do mais alto. Nós precisaremos, Barnabé, expandir essa mensagem para que não fique aqui somente e venha aqui a ser abafada por todas essas convenções, por todos esses preconceitos, dogmatismos que têm cercado essa plantinha nascente ainda do Evangelho. Precisamos abrir horizontes mentais, precisamos atender, sobretudo, às demandas espirituais das criaturas, porque certamente Saulo já alcançava a dimensão da tarefa e do Evangelho de Jesus para muito além daquele contexto, daquele tempo, algo que vinha para os séculos por vindouros, um programa, um projeto muito mais amplo do que talvez alguns poderiam conceber naquele tempo. Paulo sempre teve essa característica, né? Um espírito muito visionário, conseguia estabelecer um panorama, um quadro muito amplo das coisas e dos acontecimentos. Talvez até por isso, ou certamente por isso, foi escolhido por Jesus para ter a tarefa que teve, por essa visão, por esse espírito visionário que tinha. E então que, falando sobre a condição da Casa do Caminho, ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre a finalidade daquela comunidade, bem como de todas as outras que depois ele viria a fundar. E aí, fazendo essa projeção ao longo do tempo, vamos encontrar no Espiritismo o cristianismo redivivo, que vai buscar se conectar àquelas primeiras comunidades, àquelas primeiras casas, a Casa do Caminho, ou a comunidade de Antioquia, depois de Corinto, todas as outras que Paulo foi fundando por onde passava. Há uma conexão entre o trabalho que nos cabe hoje enquanto centro espírita e o trabalho
que cabia antes, outrora, àquelas comunidades, àqueles núcleos cristãos. Refletindo sobre a casa do caminho, Paulo nos traz algumas considerações muito importantes para que estejamos atentos à nossa tarefa hoje. E ele diz assim para Barnabé: tenho visto o trabalho de Simão Pedro, e ele é absolutamente importante e necessário, no amparo aos enfermos, aos corpos abatidos, aos corpos doloridos, aos excluídos e tudo mais. Essa tarefa jamais poderá ser esquecida em nosso programa de atividades no cristianismo, em nossa seara de serviço com Jesus. No entanto, entendo, Barnabé, que a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Porque corpos enfermos, necessidades materiais mais imediatas, sempre existiram e por muitos séculos continuarão existindo no mundo. Não poderemos nos esquecer da tarefa ao corpo, às demandas, às lutas aqui de natureza mais material. No entanto, na hierarquia de importância, é preciso não desconsideremos o Espírito, peregrino da imortalidade, que seguirá para além desse corpo, para além de outros tantos corpos, em busca das finalidades últimas da vida. Então, Paulo já trazia ali essa reflexão de que numa comunidade cristã, na Casa do Caminho, nas outras que ele fundou, como nos centros espíritas de hoje, que não buscam senão reviver aquele modelo de serviço, nós precisaremos conjugar esses dois trabalhos, essas duas frentes de amparo e de assistência, aos corpos enfermos, aflitos, mas, sobretudo, o trabalho de iluminação do Espírito, de abertura de horizontes ao Espírito, oferecendo ao ser, ao peregrino, ao cidadão celeste do universo, as chaves por meio das quais possa ele próprio se libertar das amarras que ainda o mantém cativo numa vida tão aquém da vida abundante que lhe está proposta e destinada. Jesus mesmo nos disse, falando ali aos que estavam encarnados: eu vim para que tenham vida. E certamente alguns dos que o ouviam pensavam: mas já não estamos vivos? E naturalmente a lição traz implícita em si a ideia: a vida é muito mais do que simplesmente comer, dormir, trabalhar, procriar. A vida se expande para além da estreiteza da matéria, na infinitude de possibilidades do Espírito. E é para essa vida, fundamentalmente, que o Cristo, por meio do seu Evangelho, veio nos despertar. Portanto, voltando a Paulo, Barnabé, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Por quê? Acrescenta ele: se a criatura trouxesse no seu íntimo a compreensão do Cristo, primeiro que o seu quadro de necessidades estaria renovado por completo. Quantas das necessidades hoje, ou que outrora julgávamos absolutamente necessárias, analisadas mais maturamente, de maneira mais madura, vamos compreendendo que, de modo algum, eram necessidades. Por outro lado, quantas coisas que não julgávamos tão necessárias, mas que, uma vez iluminados pelo Evangelho, vamos percebendo, não conseguimos mais viver sem. Outrora, quando mergulhados na matéria, o estudo, por exemplo, das questões mais transcendentes da vida, talvez não nos fizesse tanto sentido, não nos chamasse tanta atenção. Hoje, com os horizontes que nos foram abertos, não sei quanto a vocês, mas imagino que sim, mas pelo menos para nós, é algo que não mais concebemos, não nos nutrirmos desse pão, dessa luz, dia a dia. Algo que nos sustenta,
algo que nos dá forças para seguir. Lembrando as próprias palavras do Mestre, o meu alimento, a minha comida, é fazer a vontade do Pai. Ou, em outro momento, quando ele nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quanto mais o Espírito acolhe o que ali no Evangelho nos foi trazido, quanto mais a compreensão do Cristo e da sua mensagem se faz presente no coração, mais ele percebe que o Evangelho não é algo que se busca esporadicamente, apenas em dias sombrios ou de aflição, é necessidade diária da alma, é pão da vida, é água viva que nos sustenta. Outrora não enxergávamos isso como necessidade, mas agora se faz necessidade diária para nós. Outrora, as necessidades mais prementes diziam respeito a mais conforto no mundo, a mais facilidades ou a mais reconhecimento. Julgávamos que sem isso, a nossa felicidade estaria sempre incompleta, imperfeita, aquém do que desejaríamos. Mas à medida em que vamos acolhendo Jesus, vamos percebendo o quanto isso não nos pode dar o que realmente nós buscamos. Porque nós temos fome e sede de eternidade. Nós temos fome, sede de comunhão com Deus. É o que Jesus disse, na mesma passagem que fala da sua comida, compreender a vontade do Pai e executá-la, fala-nos Ele também da água que nos tem a ofertar. Quem beber dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos descobrindo que temos necessidade, em verdade, é de amor, e não tanto do amor que recebamos, mas do amor que pudermos ofertar. Foi o que Madalena percebeu. Incompreendida por tantos, nos seus anseios de renovação, esperando ainda uma sede, uma água, uma fonte em que pudesse saciar, descobre com Jesus que o divino mistério da vida, Maria, está no sacrifício, na capacidade de se doar. Quem encontrar essa fonte nunca mais terá sede, porque esta é uma fonte que sempre está ao alcance de nós. A compreensão dos outros, a gratidão dos outros, o reconhecimento dos outros nos escapa, não depende de nós. Agora, o sorriso que eu puder acender em minha alma, a mão estendida, o olhar amigo e amoroso, isso está sempre ao alcance de todos. Tenham recursos ou não, tenham um cabedal intelectual ou não, este é o reino de Deus que está próximo, dizia Jesus. Tão próximo, porque quão distante de nós está uma prece por alguém, um sorriso que acenda a luz de esperança no caminho de alguém, um braço, um ombro amigo que soerga alguém para a jornada e para a vida. O quão próximo de nós está isso? Por isso o reino de Deus está próximo. E nós, a perseguir aquilo que está distante, aquilo que muitas vezes não alcançaremos, não teremos, em nossos caprichos, em nossas necessidades fictícias. Então, com Jesus, a gente vai percebendo isso, que o quadro de necessidades vai sendo integralmente renovado. É o que Paulo diz a Barnabé, é o que depois os Espíritos diriam a Allan Kardec, na questão de número 926 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta à sociedade, em multiplicando necessidades, não multiplica também fontes de aflição? E os Espíritos respondem sim. Vossos males estão na razão direta das necessidades factícias que criais para vós mesmos. Mais rico será o mais simples, e acrescentaríamos, também mais feliz. Então, o Cristo ele vai tirando amarras, pesos desnecessários, porque cada exigência, cada capricho é um peso a mais que levamos nos ombros. Cada passo na direção da simplicidade é um passo na direção de mais leveza, de mais liberdade em nossa vida e em nosso caminhar. E é o que a alma vai ganhando em Cristo. Quanto mais simples, mais livre,
mais leve, mais feliz. Se alguém duvidasse disso, bastaria olhar uma vida como a de Francisco de Assis. Quanta alegria, quanto vigor, quanta leveza na simplicidade que esposou. Uma vida como Francisco Cândido Xavier. Quanta alegria, quanta leveza, quanta liberdade na simplicidade que esposou. É o que Paulo lá atrás já nos trazia. E ele acrescenta ainda nesse diálogo com Barnabé que a compreensão da lição de Jesus e da sua exemplificação renovaria as nossas noções de dor e sofrimento. Muda o nosso conceito. Porque o nosso conceito em geral é o seguinte: eu estou disposto a pagar o preço que for para uma satisfação imediata. Para ter o prazer agora, eu compro às vezes séculos de dor. Mas não queremos nada de dor, de incômodo, de disciplina, para construir e conquistar depois séculos de alegria e de liberdade. Então a gente trabalha mais ou menos no inverso da lógica divina. Por alguns instantes de prazer, compramos séculos de dor. E, evitando alguns instantes, alguns anos de disciplina, de trabalho duro, de renovação interior, perdemos séculos de alegria. Assim tem sido a nossa jornada, mas em Cristo a lógica se inverte. A dor de agora, seja a enfermidade, seja a luta, seja a dificuldade de convivência no lar, sejam os deveres que nos chamam no mundo, seja o próprio processo de autoconhecimento e iluminação, que é desafiador, representam a porta estreita de agora, mas que nos abre um horizonte infinitamente maior, um esplendor sublime para amanhã. Ao passo que agora mais conscientes e lúcidos, vamos entendendo que a porta larga das facilidades, dos prazeres de agora, muitas vezes é uma porta que se abre para um abismo, para séculos e séculos de dor. Então, a partir da exemplificação do Cristo, da cruz que projeta-nos a ressurreição, isto é, vida nova, vamos entendendo que as nossas cruzes bem carregadas, na verdade, são portais que se nos abrem para uma vida mais bela, para o governo de nós mesmos, para uma maior liberdade interior, para a alegria interna daquele que vence a si mesmo. Ao passo que as cruzes abandonadas, os deveres dos quais fugimos, a insensatez que abraçamos, é a porta que se nos abre depois para as ilusões, para as dores, para as expiações e, claro, também para os recomeços. Então, Paulo traz essa ideia, complementando ainda para Barnabé e para todos nós, que nessa nova perspectiva que o Evangelho vai trazendo para cada um, que aqueles corações que iam à Casa do Caminho, ou a qualquer núcleo cristão, bem como aos centros espíritas de hoje, essas novas perspectivas que eles vão adquirindo, vão mudando a maneira pela qual enxergam a vida, a maneira pela qual se conduzem. Porque agora cada um vai encontrar muitos recursos no esforço de si mesmo. O enfermo vai ver na enfermidade um escoadouro de suas imperfeições, de desajustes desta vida ou de pretéritas. Ninguém estaria de todo desprovido de possibilidades, ninguém seria plenamente miserável, porque todos teriam a luz cristã, a luz do Evangelho, com a qual poderiam se auxiliar mutuamente. E, finalmente, cada obstáculo ou cada dificuldade do caminho, Barnabé, serão por nós enxergados como auxílios, corrigendas de um pai amoroso aos filhos inquietos que temos sido. Então veja a visão que o apóstolo Paulo tinha do trabalho mais fundamental, seja da Casa do Caminho, como de qualquer núcleo cristão, trazendo aos nossos tempos, de qualquer centro espírita. Além do amparo mais imediato ao corpo, esse trabalho que diz respeito ao espírito, abrindo-lhe propriamente novos caminhos, novas perspectivas
para a sua evolução. A iluminação do Espírito em primeiro, no mais fundamental dos lugares, né, das posições de nossas atividades. Então, essa reflexão de Paulo nos levou a meditar um pouco mais até sobre o próprio nome que foi dado a essa primeira instituição. Como nós sabemos, pelo livro Paulo Estevão, os cristãos, inicialmente, recebiam o título, a alcunha de homens ou mulheres do caminho. Esse foi o primeiro título, né, que o cristianismo recebeu. Aqueles que são do caminho, os seguidores do caminho, homens e mulheres do caminho. A alteração se daria somente mais tarde, por sugestão, inclusive, de Lucas, lá em Antioquia, quando pela primeira vez conhece Saulo, participa ali das reuniões, ele diz, olha, gente, eu acho que para ficar mais claro para nós qual é a nossa proposta de vida, dentre os tantos caminhos possíveis vida fora, eu acho que a gente poderia adotar aí o título, o nome de cristãos, para dizer que entre tantos caminhos, vamos escolher aquele que o Cristo nos descortinou, aquele que o Cristo percorreu. Mas vale a gente meditar um pouquinho melhor sobre o porquê dessa palavra, caminho, como primeira designação do cristianismo. Porque essa palavra em si, em torno dela, surgiram muitos outros conceitos. A gente costuma dizer, é como que um campo de ideias que gravitam em torno dessa ideia central. Há uma razão de o primeiro nome designativo dos seguidores de Jesus na Terra ter sido esse, caminho. Primeiro nome associado ali ao Evangelho de Jesus. E aí a gente meditava, então, sobre quais outras ideias, quais outros conceitos, quais outras orientações estão atrelados a esse nome, caminho. E é bonito percebermos como são várias frentes que vão surgindo, todas elas fazendo menção a esse trabalho mais fundamental de uma casa do caminho, daqueles tempos ou de agora. Naturalmente, abrindo caminhos ao espírito peregrino em jornada. E a primeira reflexão em torno de caminho que nos veio é: só faz sentido pensar em caminho quando eu penso num objetivo aonde quero chegar. Só há caminho entre um ponto em que estou e um ponto que almejo chegar. Se não tem objetivo, se não tem o norte, não tem caminho. O caminho se estabelece a partir do momento em que consigo divisar para onde estou indo. E aqui a gente vê o primeiro papel da casa do caminho, desta casa do caminho, de qualquer casa do caminho, onde a mensagem do Cristo seja difundida. Ajudar as criaturas a entenderem para onde vão. Poderíamos até compreender também de onde vieram, de onde viemos, o caminho percorrido até chegarmos onde estamos agora, mas principalmente qual o destino, qual o objetivo. Porque é só a visão clara desse objetivo que há de nos sustentar quando o caminho se fizer mais difícil. Só a compreensão desse horizonte para onde nos encaminhamos há de nos nutrir e nos alimentar quando os obstáculos, quando os empeços surgirem na jornada. Recordo-me do caso de um poeta, né? Certa feita lhe perguntaram a respeito da utopia, que nós podemos trazer aqui para a nossa reflexão, pensando em termos do horizonte. Para onde nós estamos indo? E perguntaram para ele, para que serve essa utopia, ou horizonte? Porque a gente caminha 10 passos, o horizonte parece que caminhou mais 10 passos. A gente caminha 5 passos, o horizonte parece que está 5 passos à frente. Para que então isso? E ele então responde, justamente para isso, para que você siga caminhando. Porque é o seu referencial. E nós teremos tanto mais força, quanto mais sublime, mais amplo for esse horizonte. Se o nosso horizonte se detém só na estreiteza da matéria, a força que nos impele, cedo ou tarde, oscilará, faltará.
Agora, se o nosso horizonte se projeta ao infinito, diante desse pano de fundo, que são esse ou aquele obstáculos que encontremos? Quando, por pano de fundo, temos a infinitude do universo, das estrelas como nossa destinação. Esse futuro, por exemplo, portanto, que divisamos, projeta imensa luz sobre o presente. E quanto mais dessa luz pudermos alcançar, mais força e estímulos teremos onde estamos agora, para efetuar a jornada. Um dos conceitos sobre os quais Kardec mais fala ao longo da codificação é o conceito de vida futura. Tanto em obras póstumas, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem falando sobre o céu e o inferno também, o valor da compreensão da vida futura para a vida presente. E ele diz assim, quanto menos a criatura divisa esse horizonte, mais ela se entrega ao imediatismo. Quanto mais estreito é o seu horizonte de vida, quanto mais ela se limita à matéria com as suas demandas, as suas necessidades, mais ela mergulha no materialismo. Mais vale para ela o aqui e o agora. O amanhã fica para depois, reflito depois sobre ele. Ela pensa no gozo de agora, na facilidade de agora. Ela não consegue divisar além, vendo o que a dificuldade de agora pode preparar amanhã. Então, quanto mais estreito é o horizonte da vida futura para um indivíduo, mais ele se entrega ao aqui e ao agora. Por outro lado, quanto mais ampla essa visão, mais recursos ele tem agora para superar a si mesmo, para disciplinar-se, entendendo que o resultado disso virá mais adiante. É o espírito das próprias bem-aventuranças. Se a gente vai ao termo de que Jesus se serviu propriamente no aramaico, ashrei deriva do verbo avançar. Então é como se ele dissesse assim, ao invés de bem-aventurados os aflitos, avante os aflitos, porque serão consolados. Quem consegue ver além é quem tem força para caminhar apesar da aflição, porque sabe que depois dela vem o conforto, o consolo, a superação. Então, um sentido de progressão, mas só é possível a quem vê esse horizonte. Por isso, foi a partir disso, por exemplo, que pude entender o significado de um livro, que é um dos meus livros preferidos, que muito me marcou, que é o livro Depois da Morte. Mas eu ficava perguntando assim para o Leon Denis, né? Por que esse título Depois da Morte? Porque, às vezes, até complica um pouquinho. Você quer dar o livro de presente para alguém? Vamos supor que esse alguém está enfermo, está passando por alguma coisa ali, e você dá o livro para ele depois da morte, né? Pode não soar assim, pode não ser muito bem recebido. Eu ficava perguntando, Denis, esse título aí ficou um pouquinho... Aí eu fui entender isso. O que Leon Denis deseja com a obra? Abrir os véus do que nos espera para nos ajudar antes da morte. Quanto mais compreendemos o depois da morte, mais força, recursos temos para o antes da morte. É a mesma coisa, o mesmo conceito sobre o qual Kardec falava, a importância da vida futura, de como o Espiritismo, em tornando a vida futura tão palpável, tão acessível para nós, por exemplo, quando lemos as obras de André Luiz, aquela vida além túmulo parece tão próxima de nós, que nos torna muito mais, diríamos fácil, mas pelo menos sentimos-nos muito mais impelidos a agora viver todas as dificuldades, vencer todas as lutas, para que um dia estejamos lá em melhores condições. Então, em falando de caminho, o primeiro aspecto fundamental é: só há caminho para aquele que já divisa meta. E só a clareza de meta nos dá força para seguirmos. Por isso Paulo dizia, prossigo para o alvo. Não fosse o alvo que ele tinha bem claro na sua mente e no seu coração, ele não teria superado tudo que superou. E não foi pouco, gente. De pedrada, a chibatada, a naufrágio, a prisão, tudo que você possa imaginar, aquele coração superou. Por quê? Porque ele prosseguia para o alvo. Aquilo era límpido dentro dele, porque o caminho estava estabelecido. Mas se a gente fala de norte, de meta,
Quando falamos de caminho também, vem-nos a ideia de foco, até de escolha consciente, de escolha com discernimento, porque entre o ponto em que estou e um ponto a chegar, existem muitos caminhos. Qual caminho escolher? Então, em torno da palavra caminho, há também essa reflexão acerca do discernimento quanto ao melhor caminho. Para sair daqui de São Paulo e ir para uma cidade do interior, eu posso tomar o caminho mais direto, como eu posso fazer uma longa curva, dar uma longa volta. Chegarei no mesmo objetivo, mas a que preço? A que tempo? Parte fundamental, portanto, da evolução consciente é discernir os melhores caminhos. E assim como a casa do caminho mostra a meta, o objetivo, ela traz também elementos para aqueles que aqui chegam de discernimento quanto aos melhores caminhos. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu gosto bastante, se não me falha a memória, é 125, em que Kardec pergunta aos benfeitores se todos os espíritos chegarão ao mesmo objetivo. Mesmo aqueles que enveredaram pelo mal, pelas sombras, se todos chegarão no mesmo objetivo, meta final. E os espíritos respondem que sim. No entanto, que para estes, as eternidades serão mais longas. Eu adoro essa expressão. Eternidades mais longas. E não é isso. Eu posso escolher um caminho de São Paulo a São Carlos que dure 3 horas, mas eu posso escolher um caminho que dure 10 horas. Fazer longas curvas, vou lá no Rio de Janeiro, volto. Não é assim que muitas vezes temos procedido espiritualmente? Lembra aquela imagem muito simbólica e representativa do Êxodo? O povo em jornada pelo deserto. Eles viram a terra da promissão, mas temerosos de entrar, das lutas associadas à conquista daquela terra, o que eles fizeram? 40 anos andando em círculos no deserto. Gente, aquilo é muito mais um símbolo do que qualquer outra coisa. É o símbolo de nós outros espíritos que já vimos onde está a terra da promissão. E onde está a terra da promissão? É o Evangelho. É o que Gamaliel disse a Paulo. Paulo, descobri que a terra prometida é o Evangelho de Jesus. Agora, nós há séculos o temos conhecido, mas temos andado em círculos, não querendo adentrar, porque adentrar envolve luta, autoconhecimento. Né? Quando eles chegaram ali às margens da terra prometida, enviaram alguns vigias, alguns espiões, e eles voltaram dizendo, tem uns gigantes lá nessa terra, vai ser difícil entrar. Olha a simbologia, gente, quem são esses gigantes? Os velhos hábitos, os vícios, gigantes com os quais teremos de lutar dentro de nós. E aí, temerosos de fazê-lo, a gente prefere ficar andando do deserto, fugindo ao oásis do Evangelho. Então, o Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, se nos mostra a meta, ajuda-nos também, por meio das contribuições, dos ensinamentos que nos traz, a discernir os melhores caminhos, para que não mais evoluamos batendo cabeça somente. Evoluamos conscientemente, lembrando a orientação do próprio precursor do Evangelho. João Batista chega e diz, endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Qual o caminho mais direto, mais curto, entre um ponto e outro? No plano, né? Para quem é da matemática aí. Entre 2 pontos, o caminho mais direto, a distância mais curta é sempre uma reta. Endireitai, tornai retas as sendas. Para que fazer tanta curva? Se o Cristo já disse que entrar por essas sendas é entrar em caminhos de ilusão, por longas curvas na evolução que muito nos custarão em termos de tempo e de lágrimas. Chegaremos aos mesmos fins? Sim. Mas para que pagar um preço tão mais alto, se o Evangelho já nos traz recursos para que a jornada seja tão mais direta, tão mais suave, porque com Cristo o jugo é mais suave. Então essa é a segunda consideração em torno dessa palavrinha caminho. Envolve discernimento. Na magistral síntese paulina, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Evoluir em nosso atual estágio
diz respeito a isso, a entender já o que não mais me convém. Posso entrar? Posso. Mas me convém? Não. Então, essa é uma reflexão muito importante. Há algum tempo, eu ouvia um amigo comentando sobre o seu Honório Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, e o seu Honório dizia assim, que em nossa atual condição, a questão não é mais apenas discernir entre o bem e o mal, mas entre o bom e o menos bom. Porque entre o bem e o mal é mais elementar. Agora, a gente é chamado a discernir entre o bom e o menos bom que ainda fazemos e o bom que já podemos fazer. Então, sentido de aperfeiçoamento constante, discernimento. Então, caminho envolve meta, objetivo, envolve discernimento e envolve, naturalmente, movimento. Quem fala caminho, fala caminhada. Pensa em movimento. Mas é preciso refletirmos sobre a natureza desse movimento. O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pão Nosso, capítulo 20, chamada A Marcha, em que ele vai dizer assim, que muitas vezes a criatura acha que está caminhando, quando para a espiritualidade superior ela está parada, contemplando ilusões. Porque ela acha que o movimento da alma é ir passando no mundo pelas situações de evidência, de relevância, de destaque, conquistas puramente exteriores, ela acha que isso é movimento. Quando em espírito, ela está parada nos mesmos pontos-chave que ela ainda não transformou em si. Então, às vezes, olhando de fora, o espírito está construindo e fazendo muito. Às vezes um império, às vezes muito destaque, mas olhando na perspectiva do espírito, ele está parado nas mesmas ilusões de vaidade, de orgulho, porque não está caminhando por dentro. Então, quando a gente fala de movimento, de jornada, nós temos que analisar, sobretudo, a jornada íntima que está sendo percorrida. Porque há inúmeras e inúmeras criaturas do mundo que andam para lá e para cá, para cima e para baixo, todos os dias, mas que em espírito têm estado paralisadas. Ao passo que existem também criaturas paralisadas numa cama, mas que estão numa jornada profunda em espírito. Vide Jerônimo Mendonça, paralisado numa cama, levado pelos amigos na conhecida Kombizinha branca, numa maca, para falar sobre espiritismo, alegria e esperança. Paralítico no corpo, mas uma alma em movimento. Ao passo que muitos corações vivem na correria da vida, internamente paralisadas nos seus dramas, nos vícios que não têm conseguido olhar e triunfar sobre eles. Então, falar de caminho também traz-nos essa ideia de que é importante movimentar as potências da alma, acionar a vontade, sem a qual não há qualquer movimento do espírito, para que, avançando, ainda que poucos passos por dia, poucos passos numa escala de tempo, possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Vida, meus amigos, é movimento. Criação divina, no concerto da criação divina, está vivo quem movimenta-se não somente de natureza exterior, esse movimento, mas aquele que na alma movimenta-se aprendendo, movimenta-se conhecendo, movimenta-se renovando-se. Esses são os que estão vivos na criação. Ao passo que os mortos, muitas vezes, estão a caminhar pelo mundo, aparentemente triunfantes, mas estagnados. Como diria Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Aqueles para os quais a vida se resume à matéria. Comer, trabalhar, brilhar no mundo, esquecidos da jornada interna da alma. Porque sempre temos dito, as principais viagens paulinas, suas jornadas apostólicas, não foram somente aquelas passando pela Galácia, Troade, Filipos, Corinto, Roma, Espanha, essas foram importantes, mas a jornada que ele fez por dentro foi imensamente maior e mais valiosa. Aliás, as outras só foram tão profícuas porque internamente ele avançava dia a dia com Cristo, com imensas lutas, mas é a jornada libertadora. Foi o que ele aprendeu do seu próprio mestre, mais uma vez, Gamaliel, quando encontraram, antes dele ir para Palmira, Gamaliel disse: adaptarmos ao Evangelho, meu filho, é descobrirmos um novo país,
cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. É este o país que temos que percorrer. Poderemos viajar pelo mundo inteiro, buscando paraísos, paisagens paradisíacas. Não encontraremos a legítima felicidade enquanto não viajarmos neste país desconhecido de nós mesmos. Então, a terceira palavrinha que está associada a caminho é movimento. E se falamos movimento, há que se pensar na energia, no combustível para esse movimento. E aí, mais propriamente, entra a mensagem consoladora, mas também desafiadora de Jesus. Porque o consolo, ele nos levanta, ele nos empurra, digamos, por detrás. O desafio, ele nos chama pela frente. Então, Jesus, ele nos impulsiona por trás e, ao mesmo tempo, pela frente, pelo vácuo que cria nos chamando. Lembro de uma frase do Espírito Mariano, no livro Falando da Terra, capítulo 32, é um capítulo maravilhoso dessa obra. Ele é composto todo de pequenas frases, bem no estilo do livro de Provérbios, por exemplo. E ele diz assim, que no Sermão da Montanha, na sua visão, há mais desafio do que reconforto. Justamente aquele trecho, aquela passagem do Evangelho, que geralmente é lembrada pelo consolo que ali Jesus traz, né, as bem-aventuranças e tudo mais, mas se analisarmos a fundo, há ali mais desafio do que reconforto. O reconforto nos impulsiona por trás, é o estímulo que vem, né, nos levando. Agora o desafio é aquilo que nos chama pela frente. Jesus, pelo caminho que abriu, pelos horizontes que nos descortinou, na sua mensagem, ele nos desafia dia a dia a sermos melhores, pelo anseio que ele cria em nós de alcançar esses horizontes, de sentir essa vida abundante. Então, é preciso que pensemos também nesse papel de uma casa do caminho, de um centro espírita hoje, de ser essa fonte de combustível, de estímulo, mas também de desafio para cada espírito que aqui aporta. A gente estimula, recompõe as forças, soergue, mas também pela instrução, pelo conhecimento, se chama o espírito a ser melhor, ao ser de perfeitos, que é um dos imperativos da vida, sem o qual não avançamos. Então, papel fundamental da casa espírita, além de dar o estímulo do conforto, é também chamar o espírito a esses horizontes que se abrem para ele, né, por meio desse desafio que é proposto pelo conhecimento que chega até nós. Recordo-me de uma frase de Melanie Klein, em que ela diz assim, lembrando aquela metáfora do livro de Gênesis, né, sobre a figura de Adão e Eva, ela diz assim, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então, qualquer espírito que chega aqui, ao comer do fruto do conhecimento espírita, do Evangelho iluminado pelo Espiritismo, esse alguém já foi expulso de algum paraíso. De modo que, para ele manter-se onde está, estagnado, parado, será cada vez mais difícil. Porque quanto mais longe a nossa consciência alcança, mais doloroso é para nós mantermos onde estamos. Quanto maior a distância entre o que sei e o que faço, entre o que vislumbro e o que sou, mais penoso internamente é para nós. Por isso Jesus disse, cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque a luz, ela chega, ela visita a criatura, chamando-a a avançar. Mas se a luz recebida, se não há ali um empenho de ser uma luz refletida, ela se torna em nós fonte de aflição, porque aumenta a responsabilidade, traz mais discernimento. O que antes eu fazia e sequer me incomodava, agora, com nova luz, quando faço, me incomoda cada vez mais. Já repararam isso? Creio, todos os que aqui estamos. Antes a gente tinha posturas para com os outros, por exemplo, que a gente fazia, nem sentia, seguia como se não tivesse acontecido nada. A sensibilidade não estava apurada. Mas a luz do Evangelho, a luz do Consolador, agora quando a gente faz, a sirene já apita, o remorso logo vem. O quê? A distância. Quanto mais um coração aqui chega, mais consolo ele se recebe, mas também mais desafio, mais chamamento, porque é da lei
é da vida. O progredir se dá dessa maneira, vencendo distâncias entre o que sei e o que sou. Essa é a equação do processo. Então, uma casa do caminho, um centro espírita é também fonte de energia para o movimento, pelo caminho mais adequado em direção à meta, ao horizonte que foi descortinado. E, finalmente, quando se fala em caminho, fala-se também em experiência, fala-se também em convivência, porque caminhando vida fora, naturalmente os nossos caminhos irão se cruzar com outros caminhos. E isso é absolutamente essencial, porque parte fundamental do estímulo de evolução para o ser surge das trocas, da convivência, dos desafios até que surgem pela convivência. Emmanuel, lembrando essa consideração, do cristianismo enquanto caminho, ele tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 176, em que ele faz aquele recorte da fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pega só a primeira parte, eu sou o caminho. E ele diz assim, muitas criaturas esquecem-se que o Cristo afirmou-se como sendo o caminho. Para elas, o cristianismo ainda é como que uma espécie de panaceia a quem recorrem só nos momentos difíceis. Não entendem ainda o cristianismo como uma jornada de cada dia. Onde estão, onde atuam, ali um chamado ao exercício, essa dinâmica da vida e do progresso. Esquecem-se que, por exemplo, uma região sem caminhos é uma zona de economia paralítica. Onde não há caminho, não há trocas. Onde não há trocas, não há evolução. A criatura que permanece fechada em si, no cativeiro do egoísmo, aquela que não cria caminhos de relacionamento, de amorosidade, de convivência, embora desafiadora muitas vezes, essa criatura está se privando das possibilidades tão mais amplas que ela teria de evoluir. Por isso Kardec chega a dizer, no livro Céu e Inferno, que a vida em sociedade, ou as convivências, como queiramos, são a pedra de toque de toda a construção do espírito. Virtudes ou vícios derivam dessas interações que vamos estabelecendo em caminho. Então, progredir é também ligar a nossa caminhada, a nossa jornada a outros caminhos, a outros destinos que se aproximam do nosso. Quanto mais caminhos estabelecidos, mais possibilidades tem o Cristo de chegar até nós. Mais pode fluir a força da vida entre corações, entre essas ramificações que vamos estabelecendo. É até interessante pensarmos, por exemplo, o nosso próprio cérebro. Como se dá o seu desenvolvimento, senão pela construção cada vez mais ampla de caminhos neuronais entre os neurônios. Quanto mais nos mobilizamos, quanto mais nos disciplinamos, mais caminhos vão se estabelecendo. E esses caminhos dão a saúde do cérebro, da memória, desse instrumento divino que nos foi ofertado. Então, progredir é também alargar a nossa conexão com outros caminhos, com outras vidas. Por isso Jesus disse, granjeai amigos. Quem amontou amigos na criação, ajunta amor, e quem ajunta amor acumula poder. O verdadeiro poder na criação não diz respeito a títulos, a posições, a fortunas. É poderoso na vida quem tem corações com quem possa contar. As almas mais ricas e mais poderosas que já passaram no mundo, onde estavam seus tesouros? Nas vidas vinculadas às suas. Nas vidas que puderam agregar à sua, agregar ao Cristo. Por isso Paulo foi tão poderoso nesse sentido espiritual. Por isso sua vida foi tão profícua. Por quê? Porque estabeleceu muitos caminhos entre corações. Enriqueceu muitas vidas, vinculou ao seu caminho muitos outros caminhos, muitos outros destinos. Caio Barchuto mesmo chega a dizer, reconhece-se a grandeza de um espírito pelo número de vidas que ele influenciou para o bem. Ou seja, quantos caminhos, quantos destinos o seu caminhar tocou e influenciou para o melhor. Isso dá a magnitude da grandeza de um espírito no mundo espiritual. Então vejamos que não é por acaso que a primeira comunidade cristã, o primeiro designativo do cristianismo, foi a palavra caminho.
Não é por acaso que revisitamos nós hoje, em nossas casas espíritas, o modelo da Casa do Caminho, que foi certamente um pouso de acolhimento, de amparo aos corpos, mas, sobretudo, a Casa do Caminho para os espíritos. Em todas essas perspectivas que aqui pudemos trazer, claro, estreitas, dentro das nossas possibilidades. Os corações que lá compareciam recebiam assistência mais imediata, mas, principalmente, de lá saíam com mais clareza quanto ao norte, quanto ao sentido da vida. De lá saíam mais lúcidas, mais esclarecidas quanto aos melhores caminhos a escolher. De lá saíam com a consciência de que é preciso nos mover, é preciso nos ergamos, levantemo-nos e nos dirijamos a Jesus, porque então nosso movimento será secundado pelo Cristo. De lá saíam com reservas novas de combustível, de estímulo, o consolo e o desafio, o chamamento para que se façam cada vez melhores. E de lá saíam com novos laços, com novos caminhos atrelados aos seus. E com todos esses recursos, podiam agora avançar em direção à meta que lhes estava proposta. Poderão avançar todos os que aqui comparecerem em direção à meta que a todos nós está proposta. O avanço em direção ao Cristo de Deus, ao seu abraço que nos espera, à luz divina da qual Ele se fez refletor, chamando-nos para os horizontes, para o porvir de belezas incomensuráveis que sequer podemos descrever. Paulo chega a dizer, em determinado momento, em uma de suas cartas, aquilo que Deus reservou àqueles que o amam, mente nenhuma concebeu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum pôde ver, aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus tem reservado àqueles que o amam, àqueles que se empenham por seguir esse caminho que Jesus nos abriu. Que possamos, portanto, avançar, que cada um de nós possa meditar o que tem recebido quando comparece a essa casa do caminho aqui hoje, a revisitar, a reviver aquela de outrora. Que tenhamos consciência, nós, enquanto trabalhadores, no Espiritismo de hoje, que cabe-nos a assistência ao corpo, mas, sobretudo, a esse compromisso com o caminho, ofertando a cada espírito que por aqui passe, encarnados ou mesmo os desencarnados, a clareza da meta, o discernimento para a escolha, o impulso para o movimento, o combustível para a manutenção da caminhada e também os laços de amizade e fraternidade que nos sustentarão em toda ela. Porque mais importante do que as construções de pedra, que um dia passarão, são os laços que aqui se estabelecem. Eis a verdadeira sustentação, eis a verdadeira argamassa de um centro, de uma casa espírita, de um núcleo cristão. Os laços de amor, de caridade, de fraternidade, entre cada coração que por aqui tem passado. Com essa clareza de propósitos quanto ao caminho, certamente, amigos, recursos não nos faltarão. Clareza de horizontes, também não. Que não falte de nossa parte o anseio de seguir pelos passos que Ele, o Divino Mestre, abriu para todos nós. Dentro daquela promessa que está registrada no Evangelho, quando, após a crucificação, os anjos aparecem e dizem: diga a Simão Pedro que ele vai adiante de vós. E assim Jesus tem feito, sempre adiante de nós, sempre abrindo caminhos, sempre fazendo-os mais amenos para nós, para aqueles que o quiserem seguir, em direção à vida abundante que a todos nos espera. Em conceituando um centro espírita, nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Educandário de Luz, capítulo 39, nos dirá que onde quer que surja, por mais humilde seja, um centro espírita, à luz do Evangelho de Jesus, é sempre um santuário de renovação mental, na direção, no caminho da vida superior. Sigamos, portanto, por esses caminhos que o Senhor a todos nos espera com o seu abraço, com o seu sorriso e com o seu amor. Que Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.